da transformação. Comece essa transformação em você. pos.fumep.edu.br. Conheça um dos diversos cursos. Gostou de algum? Clique em Saiba Mais para mais informações. Em matrículas, clique Matrícula Pós-Graduação. Você encontrará o edital e também o botão Inscreva-se. Agora que você viu como é simples, comece dando passo para a grande mudança na sua vida. Boa noite, galera! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aí mais uma semana da pós-graduação aqui da EEP FUMEP. Hoje vamos ter dois temas muito atuais, então se você está conosco aí, fica até o final, porque eu garanto que vai ser coisa boa que vai sair daqui, tá? Eu vou aproveitar e passar um recadinho aqui rápido para vocês antes de chamar os nossos convidados. Nós estamos com matrículas abertas, então são 15 cursos, 5 especializações e 10 MBA. Você entra lá no nosso site, né? Ali no início do vídeo apareceu pos.fumep.edu.br. Então, conheça lá os nossos cursos. Eu vou abrir aqui o áudio dos nossos convidados e vou apresentar o nosso primeiro convidado. É o Fabiano Pereira. O Fabiano vai tratar de um assunto que é o Social Media e Mobile Marketing. Não tem assunto mais atual do que esse, né? Vamos ver aí o que o Fabiano tem para nos dizer. É contigo, Fabiano. Legal, Evandro. Boa noite pessoal. Boa noite, professor Flávio, que vem na sequência aí também, com um assunto muito interessante. Então, Evandro, falar um pouquinho sobre esse universo do mobile marketing, das tendências que a gente tem aí para o decorrer de 2021. Um ano atípico, como o próprio ano de 2020, onde a área de marketing digital precisou se reinventar também, a despeito de ter sido uma das áreas mais requisitadas, onde mais se investiu, por força da própria questão do distanciamento social e todas as implicações disso. Mas antes, eu quero partilhar com o pessoal rapidamente alguns números que são agora de janeiro de 2021, só que para que a gente possa ter uma ideia daquilo que nós estamos falando. O slide vai cortar um pouquinho, mas eu vou estar falando rapidamente para vocês. Tá? Nós temos aí hoje no Brasil mais de 205 milhões de linhas de telefonia celular habilitadas, o que corresponde a mais de 96% da população brasileira, né, com acesso à internet através de conexões via celular, via smartphone. 56% dessas linhas são pré-pagas, 43% elas se enquadram nos perfis dos planos pós-pagos, tá certo? Nós vamos em frente. Alguns outros números: 85% dessas linhas estão habilitadas em smartphone com sistema operacional Android e quase 14% em smartphones com sistema operacional iOS da Apple. E aí outros grupos menores, né, outras parcelas menores se dividindo aí entre outros sistemas. Vamos lá. O equivalente, nós temos no ano de 2020, tivemos mais de 183 bilhões de horas de acesso à internet via dispositivos mobile, somente naqueles 86% habilitados em dispositivos Android no país. Tá? Então, um acréscimo de 25% em relação a 2019. A gente teve aí 10,18 bilhões de downloads de aplicativos nas principais lojas de aplicativo para Android, o que movimentou um valor aproximado de 920 milhões de dólares só em compra de aplicativos pagos. Então, é um fenômeno. Boa parte da população brasileira hoje acessa a internet efetivamente por smartphone. Da nossa população brasileira, então, 97% daqueles usuários de smartphone acessam já serviços de chat, como o próprio Messenger do Facebook, WhatsApp, Telegram e assim por diante. 98% estão em aplicativos de rede social, 92% consomem conteúdo em vídeo, seja no YouTube, Vimeo ou outras plataformas semelhantes, 68%
das linhas habilitadas, né, registram consumo de música via aplicativo, 60%, quase 61%, consomem games, jogam nos smartphones, quase 80% já compra através de aplicativos de compra na internet, como AliExpress, Mercado Livre e outros. 77% usam aplicativos, né, de deslocamento, tipo Waze, Google Maps. 57% dessa população utilizam aplicativos de banco largamente. 28% vão usar aplicativos ligados à área de saúde e bem-estar, tá ok? E 14% vão utilizar para outras aplicações, como sites de relacionamento, aqueles sites de namoro e coisas do gênero. Tá certo, gente? Então, o smartphone hoje é o grande responsável pelo acesso do brasileiro à internet. Há mais alguns números sobre ações. 61% já usa videochamada. Então, aquilo que era muito peculiar, nichado, aquilo que era muito específico e utilizado por pouca gente, principalmente os usuários dos sistemas iOS, da Apple, do FaceTime, assim por diante. Hoje o pessoal já faz videochamada com WhatsApp e outras plataformas tranquilamente. 44% já tem familiaridade com a transmissão de conteúdo através de Smart TV, então o cara escolhe no celular e aí joga para assistir no Smart TV a partir de conteúdo do YouTube, coisas do gênero. 50% já trabalha com QR Code, 36% já trabalha com sistema de pagamento baseado em smartphone e 7,8%, ainda uma parcela pequena, mas crescendo ano a ano, vai utilizar das plataformas mobile para fazer check-in para voos, hotéis e coisas do gênero. Ok, vamos falar então um pouquinho sobre plataformas. Dentro desse universo a gente viu que é um número muito grande, muita gente utilizando o mobile, uma ferramenta importante hoje de relacionamento, de compra, né, de movimentação financeira. E aí tem algumas plataformas que prometem aí um futuro promissor para 2021. Quais são aquelas que estão em alta, que o pessoal vê aí como as grandes promessas para comercialização de produtos e serviços em 2021? As três grandes: Telegram, o TikTok e o Spotify. O Spotify, que até pouco tempo atrás era muito restrito, muito pouco conhecido no Brasil, agora com o crescimento do consumo dos podcasts, a popularização do podcast, tem se tornado também uma plataforma para propaganda, comercialização de produtos e serviços. O TikTok também, ele vai migrar bastante da esfera do entretenimento para a esfera da comercialização de produtos e serviços, sem perder o bom humor, sem perder a irreverência, mas com um cunho, com um fim de prospectar clientela. E o Telegram, que vem pegando aí, crescendo forte, pegando onda nessas polêmicas em torno do compartilhamento de informações do WhatsApp, do Facebook, que eu acredito a gente vai ouvir um pouquinho mais no próximo bate-papo com o professor Flávio. Além disso, WhatsApp, Instagram, Facebook e YouTube continuam em alta nos investimentos. Então o sistema aí, Facebook e WhatsApp, perdendo um pouco de terreno por conta dessas ameaças, né, de privacidade, de violação de privacidade dos usuários, o que acabou amedrontando muita gente, levando muita gente para o Telegram. Mas o Instagram segue firme como uma plataforma direta de comercialização de produtos e serviços, e o YouTube já consolidada como a maior rede social de consumo de conteúdo do Brasil e do mundo. Hoje se gasta mais tempo, se gasta mais dados com o YouTube do que qualquer outra plataforma, não só no país, mas isso a nível global. E quais são as tendências de formato? Vimos as plataformas, a gente vai ter aí então um crescimento grande, Telegram, TikTok e Spotify. Então, que formatos serão veiculados nessas plataformas, além do próprio Instagram, Facebook, YouTube e WhatsApp, né? Vamos lá. A primeira são os chamados conteúdos de nicho, né? Everywhere, ou seja, aquele conteúdo que a gente já vê muito hoje. A gente vê em grandes plataformas como Netflix, né, como Amazon Prime, como Disney Plus e assim por diante, mas que vai virar uma realidade de nicho. Nós vamos ter cada vez plataformas menores com assuntos dedicados a assuntos mais específicos e a um público bem menor, claro, do que o Netflix, mas fiel, interessado pelo assunto. Então,
crescem as plataformas de nicho para distribuição de conteúdo em áudio e em vídeo. Vamos em frente. A consolidação dos eventos online e dos eventos híbridos, né? E você deve conhecer, como eu conheço muita gente que sempre teve muita resistência à transmissão ao vivo de qualquer evento. Preferia fazer eventos presenciais, né, com aquele grandes auditórios, muita gente, muita movimentação, muitos quiosques, né, demonstrando produtos e serviços, muitos patrocinadores presentes e tal, mas a pandemia trouxe uma nova realidade e por força da pandemia, 2020 trouxe para nós muitos eventos para o online e isso se tornou um mercado, porque as organizações que antes olhavam para isso com desconfiança, viram que obtiveram em muitos desses eventos, né, um engajamento efetivo do público presente, do público participante, a um custo muito menor, com equipe, com espaço, com locação de grandes auditórios para evento e assim por diante, ou seja, ampliou a possibilidade de alcance, porque a partir do momento que o evento é online, ele não está restrito somente àquelas pessoas que conseguem se deslocar até onde seria um evento presencial, mas, né, se expande muito mais, cobrindo aí fronteiras, expandindo fronteiras, né, extrapolando fronteiras estaduais, nacionais, continentais e assim por diante. E claro, permitindo que se pratique um preço mais baixo, o que amplia a possibilidade de participação sem reduzir a margem de lucro. Você tem um custo menor de produção do evento, você pode cobrar menos por ele, aumenta a plateia, o público atingido e não perde margem de lucro. Mas também a gente vê aí a possibilidade de crescimento dos chamados eventos híbridos, que são aqueles onde nós teremos uma parte do público online. Então, auditórios, locais aí pré-determinados para que a plateia se encontre, os inscritos, né, se encontrem para assistir uma transmissão, mas que vão ter, além de palestrantes, painelistas presentes, também a possibilidade de assistir, de contar com a participação de grandes nomes de expressão internacional que até então não teriam como participar. Por quê? Por conta dos custos envolvidos, dificuldade de agenda e assim por diante. E uma outra forma é também permitir que se encontre, aí fazendo um jogo reverso, no mesmo local diversos painelistas, né, palestrantes, para transmitir a partir de um estúdio para a gente espalhada, inscrita, né, espalhada nos 4 cantos do mundo. Então, os eventos híbridos vão também crescer bastante em importância, em número e importância no decorrer desse ano. Vamos lá. A gente tem também como uma das tendências a retransmissão de videoconferências, é o que nós estamos fazendo hoje, de certa forma, estamos reunindo alguns colegas, professores, especialistas para falar de um assunto e usando da ferramenta, de outras ferramentas para abrir isso para uma transmissão em larga escala, como o YouTube, por exemplo. Eu coloquei aí alguns exemplos, o Zoom, né, que foi a ferramenta aí que mais expandiu, mais valorizou nesse tempo de pandemia, mas nós temos o próprio Teams, que nós estamos usando nesse momento, tem o Google Meet, e tem uma ferramenta que eu não coloquei aí, mas que eu particularmente utilizo muito, que é o StreamYard, que na verdade une o melhor dos dois mundos, né, me permite ter gente 10 janelas de 10 lugares do mundo diferentes participando de um evento ao mesmo tempo e me permite transmitir para 10 plataformas simultaneamente. Então, é quase como a junção do YouTube ou do OBS, vamos dizer assim, né, com as plataformas que estão na tela, o Zoom, o Google Meet e o Teams. Ele pode me dar 10 saídas em plataformas de streaming, então eu posso ter lá 2 canais do YouTube, 2 do Facebook, posso ter LinkedIn, Periscope e assim por diante, e ao mesmo tempo posso congregar pessoas de 10 lugares diferentes no mundo participando de uma mesma reunião. Só que o que seria uma reunião fechada se torna um evento de streaming. Então, a retransmissão em larga escala de videoconferências. A expansão dos canais próprios de marcas varejistas e agremiações esportivas, a gente já tem visto alguns exemplos, né? As TVs comerciais, as grandes TVs comerciais abertas no Brasil em crise, porque tem perdido muito contrato de retransmissão dos campeonatos estaduais. Alguns clubes, como eu posso citar aqui, por exemplo, agora o Sport de Recife e o Atlético Paranaense, já têm sido muito bem sucedidos na transmissão dos seus jogos, os jogos onde são mandatários de campo, né, no seu próprio estádio, através de plataformas digitais e aí vendendo
né, fazendo contratos de marketing, né, contratos de propaganda diretamente, sem a intermediação, então, dos canais de televisão, com grandes resultados. A gente deve ver isso crescer muito. A expansão dos canais próprios para marcas, né, de grandes varejistas de pequeno porte, né, criando os seus canais para divulgar seus produtos e serviços. E como fazendo isso? Através daquilo que nós chamamos de live commerce, né? Nós prevemos aí, então, através desses canais, desses canais particulares, né, das organizações, um crescimento muito grande das chamadas live commerces, que tem um resultado até 40% maior do que aquelas transmissões feitas com vídeo, as propagandas feitas com vídeo gravado. Nada mais é, se eu posso fazer uma comparação, assim, a grosso modo, do que aqueles canais de TV que a gente tem na TV a cabo, sabe, os shops, né, aqueles canais que ficam fazendo propagandas de diversas lojas do comércio varejista, de prestadores de serviço, só que isso dentro de uma plataforma digital, onde promoções são feitas através de uma live, muitas vezes apresentada pelo próprio proprietário da marca, que durante aquele tempo de transmissão vai fazendo diversas promoções e aí junto, né, combinando a ação de marketing com outros canais de venda, como o próprio WhatsApp, né, como teleatendimento, telefônico ou coisa do gênero, vai gerar ali um volume muito grande de vendas durante a live. Então, uma tendência muito grande, porque o pessoal gosta muito de interagir com a marca no ao vivo, muito mais do que simplesmente assistir um vídeo gravado com explicações sobre um produto ou serviço. Então, os percentuais de efetividade de compra são muito maiores quando feitos através dessas live commerces, tá certo? E, para fechar, a ideia do storytelling, né? Essa frase, né, que é do Robert McKee. O Robert McKee é talvez o maior hoje roteirista de Hollywood, dos filmes de Hollywood, né? Um expoente, um grande influenciador quando se fala de roteiro para entretenimento lá na Califórnia, na região de Hollywood, lá em Los Angeles. E ele vai falar sempre assim, entreter primeiro para depois educar. Ou seja, eu preciso antes atrair, envolver, engajar, para então entregar informação útil. E aí entra muito a questão do storytelling, uma forma de se destacar nesse universo digital enorme, tão disputado, é gerar engajamento através daquilo que nós chamamos de empatia. As pessoas, então, elas geram uma empatia com a marca quando elas geram identificação da sua história com a história da marca, com a história de usuários da marca, e aí o storytelling, né, a arte de contar histórias, de sair simplesmente daquele vídeo de perfil técnico, que vai falar de funcionalidades, que vai falar de prós do produto e assim por diante, e trazer isso para uma esfera mais pessoal, né, na perspectiva do usuário, aumenta muito as possibilidades de engajamento e de negócios, de fechar negócio. Então, o uso do storytelling, do ato de contar uma história como uma forma de aproximar marcas e produtos da clientela em potencial é também aí uma grande tendência para o ano, tá certo? Então, encerrando essa primeira parte, foi só uma pincelada, só recapitulando, os números do mobile no Brasil e no mundo são expressivos e já mostram, né, que a nossa principal janela de acesso a entretenimento e a consumo de produtos e serviços hoje é o mobile, né? E aí eu apresentei para vocês diversos números em diversas esferas, né, do entretenimento, aos serviços bancários, aos serviços de viagem e assim por diante, né? Isso é fato consolidado, só que dentro dessa esfera o pessoal utiliza algumas plataformas. Crescendo em 2021, Telegram, TikTok e Spotify, com a explosão, no caso do Spotify, com a explosão aí dos podcasts. E seguem em alta WhatsApp, Instagram, Facebook e YouTube, essencialmente com conteúdo audiovisual, imagem e som, tá certo? E aí, as formas que eu apresentei aqui no final, então, quais são aí, né, os formatos que devem se destacar em 2021 nesse universo do mobile marketing. Evandro, muito obrigado. É com você, tá aí também o meu endereço, né, do Instagram, no meu perfil profissional. Mais informações nós estamos à disposição de vocês. Maravilhoso, professor, muito bom.
Eu dou consultoria para pequenas empresas, professor, e eu sei bem como que é você vender pela internet, né? Você consegue ali bons resultados, principalmente quando você tem pouco recurso, né? Daí você faz todo esse jogo aí que, né? Eu citaria um exemplo aí de uma coisa nova que chegou no Brasil, que é a Shopee. A gente, empresas pequenas vendiam em marketplaces gerais e a Shopee ela deu uma explosão para pequenas empresas, vendedores autônomos, MEI. O pessoal está conseguindo vender super bem lá e eu incentivo que as pessoas vendam porque eu tenho bons resultados lá comparado a outros marketplaces e eles estão com incentivos bem interessantes. Então, é realmente isso que está acontecendo, né? Vem uma marca, vem um produto e quando você vê, ele tomou espaço e consegue fazer com que qualquer pessoa seja inserida aí nesse meio, né? Exatamente. Eu até comentava com o Evandro antes, né, que a minha empresa, na verdade, ela produzia conteúdo para agências de comunicação. Né? Nós sempre produzimos conteúdo, storytelling, roteiro e tal. No decorrer da pandemia, o que a gente viu foi o pessoal muito se capacitando a produzir. Então, no decorrer do ano passado inteiro, acho que o que nós mais fizemos na Cross Content foi exatamente capacitar o pessoal para produzir o seu próprio conteúdo. É muito interessante ver esse movimento como, pela necessidade, o pessoal se apropriou dessas ferramentas, aprendeu a fotografar, aprendeu a criar roteiro, a filmar, a fazer live, né? O pessoal se virou nos 30 para sobreviver às adversidades e nós realmente temos resultados muito interessantes para contar. É verdade mesmo, Evandro. Legal. Bom, vamos dar uns recadinhos aqui, daí a gente dá continuidade e depois a gente volta esse papo aí, porque eu tenho sempre muitas perguntas. Vamos lá. Bom, pessoal, uns recadinhos rápidos aí. Estamos com inscrições abertas, as matrículas estão abertas, são 15 cursos entre MBA e especialização. E esta live aqui de hoje, ela é patrocinada por 2 cursos aqui da pós-graduação EEP FUMEP, que é o MBA em Marketing e Negócios Digitais e também o MBA em Gestão de TI. Então, se você quer fazer um curso e não sabe o que fazer, dá uma olhada no nosso site, que com certeza lá tem o que você precisa para ser aceito no mercado, para ganhar espaço no mercado. Eu vou aproveitar aqui e dar continuidade ao nosso papo, vou convidar o professor Flávio Calegari, ele que vai falar sobre o Top 5 desafios para adequação à LGPD. Professor, antes de qualquer coisa, eu já quero pedir desculpa se eu trocar essa sigla, porque eu trabalhei muitos anos com direitos humanos e fui voluntário numa ONG e eu falava muito LGBT. Então, volta e meia eu estou trocando essa sigla. Mas vamos lá, é um assunto importantíssimo porque hoje não tem como a gente fugir dessa lei. Está todo mundo meio que amarrado a ela, não é isso? Olá, Evandro. Obrigado pelas palavras, pela apresentação, excelente. Excelente trabalho também, Fabiano, muito bom isso que você colocou. E esse tema, de fato, Evandro, é um tema bastante em linha com as empresas hoje, né? Então, primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo. Talvez eu vá trazer algo não tão interessante assim como aquilo que o Fabiano trouxe, porque essa parte realmente de mídia digital é algo fantástico, é algo que as empresas, quando elas querem vender mais ou precisam vender mais nessa época, principalmente da pandemia, faz todo sentido esse trabalho, como o Fabiano bem colocou. E o assunto que eu vou trazer hoje, deixa eu só ver se aparece já aqui meus slides, né? É fruto de um trabalho que vem sendo feito, que eu me envolvi há pelo menos 2 anos, que é justamente a LGPD, né, Evandro? Lei Geral de Proteção de Dados. Desculpa o trocadilho, hein, professor? Não, mas isso acontece mesmo. E tem muito a ver isso com o que o Fabiano trouxe, embora não só as empresas de marketing digital, mas todas elas estão suscetíveis a essa nova lei, que não é tão nova assim, ela é de 2018, ela foi promulgada em 2018 e ela entrou em vigor agora em 2020, em setembro, aliás, de 2020. E ainda é muito nova para as empresas. A grande maioria das empresas ainda não se adequou à lei.
e as sanções, que são as multas, elas devem começar em breve. Então, do que trata essa lei, né? Bom, tudo isso que o Fabiano apresentou de mídias digitais trata muito de dados pessoais. Seja um dado pessoal de cliente, seja um dado pessoal de um próprio funcionário da empresa que está envolvido numa transação, né? E essa lei ela vem para proteger as pessoas, os titulares de dados pessoais. Então nós, né, eu, Flávio, Evandro, Fabiano, você que está nos assistindo, né, pela live, proteger contra o quê? Contra o abuso do uso dos seus dados pessoais. Eu tenho certeza que todos vocês que estão ouvindo já receberam uma ligação por telefone, ou já receberam um e-mail, já receberam até uma mensagem por WhatsApp de alguma propaganda que vocês nem imaginavam de onde surgiu, como é que a pessoa obteve os seus dados pessoais. Então, mostra uma forma muito predatória de uso indiscriminado da sua privacidade. Por que eu chamei essa apresentação de Top 5 Desafios para a Adequação LGPD? Até no título lá que saiu no enunciado da semana, saiu até como gestor de TI. Eu até tirei aqui como gestor de TI, que eu quero falar não só para os gestores de TI, mas também para eles, mas de uma forma geral para todos os gestores que vão enfrentar isso aqui. E todas as empresas, não importa se é a empresa que trabalha cliente ou a empresa que trabalha com outras empresas, todas elas vão ter que se adequar, né? Bom, o que é então a LGPD? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, essa Lei 13.709 de 2018, como eu já tinha falado, ela entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, e ela começou já a exigir das empresas adequação formal das normas e procedimentos em torno de privacidade de dados. O próprio artigo 1º dessa lei diz o seguinte, que ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, ou seja, não é só nos meios digitais, mas inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, ou seja, qualquer um de nós, né? Então vamos logo ao primeiro grande desafio para as empresas, interpretar a lei, né? E aí, Fabiano, tá dando um exemplo do storytelling, né? Vou dar um exemplo do storytelling aqui. Quando eu comecei a trabalhar essa questão da lei, eu era gerente de uma das escolas aqui em Piracicaba, gerente de TI de uma das redes de escolas em Piracicaba, ao mesmo tempo que eu participava de um grupo de gestores de TI, que é o Comitê de TI, nós começamos a discutir, quer dizer, qual seria o impacto da LGPD para nós, enquanto empresa, ou para nós até gestores de TI. E a gente sabia que era muito além da parte de gestão de TI. Então, nós formamos um pequeno grupo de 6 ou 7 pessoas, pegamos a lei e começamos a fazer reuniões, né, pós-expediente para tentar interpretar a lei, né? E a gente fez essas reuniões, 1, 2, 3, 4, na 5ª vez que nós estávamos reunidos para tentar entender o que dizia essa lei, nós chegamos à conclusão que faltava realmente a participação muito importante de alguém da área jurídica, né, de um jurista, de um advogado, que com conhecimento de direito digital pudesse ler a lei e ajudar esse grupo a fazer a interpretação. Então foi o que a gente fez. E de lá para cá, esse grupo do Comitê de TI se juntou com o Grupira, que é o grupo de gestores de RH de Piracicaba. Nós produzimos 2 palestras muito interessantes, que tem inclusive no YouTube. Essas palestras, uma trata sobre a questão legal, outra trata sobre a questão realmente de proteção de dados e privacidade e como as empresas têm que se adequar. E eu, pessoalmente, fui me formando, né, fiz a certificação internacional para que a gente chama de DPO, Data Protection Officer, e até migrei minha carreira para essa área. Então, o que eu vou falar aqui é fruto dessa experiência já vivida de 2019 para cá, frente não só à empresa que eu trabalhava, como agora frente à minha empresa que trabalha na adequação da LGPD para empresas de qualquer ramo, né? Então, interpretar a lei foi o grande desafio, primeiro, né? O segundo grande desafio foi enfrentar o desconhecido. Saber o que fazer. Como assim, né? Imagina que você tem lá um iceberg, né? Então, iceberg é aquele, quando a gente chama de efeito iceberg, é aquele que você se depara com algo que está
10% para cima da superfície, ou próximo a 10%, né? Não necessariamente aqui é só 10%, mas é só uma imagem ilustrativa, e você chega lá no iceberg, bate nele lá, e o que você encontra, né, no iceberg da LGPD? Bom, você vai encontrar lá, né, a parte jurídica primeira, que são os termos, aditivos e contratos que têm que ser todos ajustados, as bases legais que dão origem à questão da LGPD, algo que vocês já devem ter percebido muito. Agora, cada vez que você entra num site cuja empresa já está se adequando, vem aquele aviso de cookies, isso a coisa de alguns meses atrás praticamente não existiam, né? Formulários de consentimento, quando a empresa vai coletar os seus dados, por exemplo, para te dar um e-book, para te dar fazer uma propaganda, ou seja qual for o que ela vai fazer com o seu dado agora, ela tem que perguntar, ela tem que pedir o consentimento, né? Tem que ser montado o comitê de proteção de dados e privacidade nas empresas, né? E a política de segurança da informação, ela está aqui quase emergindo, né? Porque muitas empresas já tinham, né? E muitas não tinham, né? E uma minoria baseado na ISO 27000, né? Só que a hora que você começa a entrar dentro do dentro aqui, tem esse monte de coisa para enfrentar. Então, finalidade declarada, demonstração de boa-fé, minimização, fazer os relatórios de impacto, dados atualizados, não discriminação, boas práticas, resposta a titulares, adequação das coletas, um termo bonito aqui, privacy by default e privacy by design, né? No final das contas, todo esse conjunto de elementos aqui tem que formar algo chamado Sistema de Gestão de Proteção de Dados, o SGPD. Então, esse é o grande desafio, não só observar a lei, o que ela trata superficialmente, quer dizer, não é nem tão superficial assim, mas aquilo que vem num primeiro momento, mas entender depois que existe todo um desafio que é uma grande mudança que existe dentro da empresa e a elaboração de algo como se fosse uma certificação ISO, né? Para as empresas que já fizeram certificação ISO 9000, é mais ou menos essa relação. Com uma diferença, na certificação ISO 9000 você tem lá os requisitos muito bem definidos, e aqui na LGPD os requisitos não estão tão bem definidos assim, né? O terceiro item, né, lidar com uma drástica mudança cultural e operacional. Saber como fazer. Por que uma drástica mudança operacional? Nós estamos, como bons brasileiros, que adoramos compartilhar um monte de informações nossas, inclusive de Facebook e de outras redes sociais, de Instagram e tantas outras. Esse compartilhamento ele era transferido para a pessoa dentro da empresa, ou seja, as empresas também utilizavam do mesmo princípio do compartilhamento, né, de uma forma totalmente livre, e que agora não pode ser mais assim. Existem 10, então, princípios que norteiam agora a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, assim, a finalidade tem que ser legítima e declarada. Eu não posso mais coletar um dado pessoal e fazer qualquer uso desse dado, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Até alguns anos atrás, você ia, quando os sistemas de pacote de dados eram mais caros, né? Então a gente dependia muitas vezes de ter um Wi-Fi num restaurante, num órgão público, né? Você ia num restaurante, ele estava lá, Wi-Fi gratuito. Aí, para você usar o Wi-Fi gratuito, você tinha que autenticar naquele Wi-Fi lá do seu restaurante, e ele já pegava o seu perfil lá do Facebook, fazia uma série de tratamento daquelas informações, e já começava a te mandar informação, sem que você autorizasse de fato para isso. Então, a finalidade agora da adequação tem que ser legítima, eu tenho que declarar o porquê que eu estou coletando seu dado pessoal. Na sequência, é a própria adequação, pois as coletas agora têm que ser muito claras. Outro detalhe, a necessidade de manter durante um período somente aquilo que for necessário. Eu não posso mais coletar dados e falar assim, bom, eu vou coletar esses dados e vou deixar ele ad eterno no meu sistema, né? Eu tenho que declarar agora, eu vou ficar por 6 meses, por 1 ano, por 10 anos, e tenho que justificar, inclusive, o tempo de permanência na minha base de dados. Os titulares de dados pessoais, agora eles devem ter livre acesso aos dados deles na sua plataforma, ou seja, se você vende no mercado, né, de um e-commerce, e a pessoa que faz a compra lá, ela amanhã quer saber quais os dados meus aqui estão no seu sistema, por exemplo, de um americanas.com, de qualquer outro site. Então,
todas as empresas terão que fornecer essa informação. Isso não é só para e-commerce, é também para o funcionário da empresa, ou seja, o funcionário, que é um titular também de dados pessoais, perante a empresa em que ele trabalha, se ele quiser saber, eu quero saber quais são os dados pessoais meus que estão de posse da empresa, né? E nisso também a própria precisão, né? Porque muitas vezes os dados não estão precisos, estão desatualizados, e agora é necessário manter sempre bem atualizados, né? A transparência sobre riscos, ou seja, quando existe um risco envolvido num dado pessoal, isso tem que ser declarado e inclusive, conforme o risco, conforme se ocorrer um incidente, isso tem que ser publicizado, né? Em mídia específica, né? A parte de segurança contra danos, furtos e perdas, né? Isso a maioria das empresas já fazia de alguma forma, né? Que é a segurança da informação. Isso aqui é segurança da informação, mas agora tem que ser ainda mais eficiente e eficaz, né? A prevenção para a proteção dos dados, tem que ter agora condutas, formas para prevenir contra a perda de dados pessoais. Não posso fazer uso discriminatório. Então, imagina que um formulário lá de uma empresa que está contratando uma pessoa, né? E ela ainda está naquela fase de processo seletivo de uma contratação. E você coleta lá uma informação, por exemplo, como religião, como raça, que perante a LGPD são considerados dados sensíveis. Eu não posso fazer um uso discriminatório dessas informações em prol de contratar ou não determinada pessoa. E é lógico, o 10º aí, por fim, e não menos importante, mostrar responsabilidade por tudo isso aqui, ou seja, tem que ter formas de provar, através dessa documentação que é feita da LGPD, provar para quem? Tanto para um titular, como também para os meus fornecedores, ou os meus clientes, sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que eu trato bem os dados pessoais que estão sobre a minha custódia, né? Um outro desafio ainda nessa questão de mudança de cultura, né, que ainda nós estamos no terceiro lá, é a formação desse novo ator, desse novo personagem, que é o encarregado, ou como se diz lá fora, né, já que a nossa lei é baseada na lei europeia GDPR, né, que é o Data Protection Officer, o encarregado. É uma nova função dentro das empresas que ela vai ter que transitar entre a alta direção, funcionários, tecnologia de informação, segurança de informação aqui como se fosse um braço de fato da tecnologia, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e a área de direito, a área jurídica das empresas, né? Então, o Data Protection Officer é o encarregado para fazer o que? Toda essa nova parafernália de coisas funcionar. É ele que vai dar o tom, que vai dar o ritmo, que vai dar de trabalho, que vai fazer tanto o processo da adequação acontecer, né, quanto depois, com o andar depois da estabilidade e a hora que entrar realmente em vigor a questão das multas, receber da ANPD, que é a Autoridade Nacional, eventuais reclamações, ou receber reclamações diretas dos titulares. Imagina, para fazer um comparativo, é assim, hoje quando a gente tem uma reclamação com uma operadora de telefonia fixa ou móvel, TIM, Claro, Vivo, o que você faz? Você abre um ticket na companhia telefônica lá, na empresa, e aguarda uma resposta, né? Isso vai acontecer também para todas as empresas, os dados dos titulares, ou seja, um titular, se ele quiser reclamar amanhã com uma empresa X qualquer sobre os dados pessoais dele, ele poderá reclamar, ele vai ter que abrir um ticket, esse ticket tem um prazo de 15 dias para ser respondido, e se for respondido satisfatoriamente, tudo bem, se não for, o titular poderá, ao invés como ele faz da Anatel, por exemplo, na área de telefonia, ele vai na NPD abrir um novo ticket pedindo melhores explicações para a empresa que ele está reclamando. Então, todo esse ciclo de funções, que passa a ser agora mandatório para as empresas, já deveria estar em vigor, e para quem não tiver em vigor a partir de agosto de 2021, já está suscetível a sanções. Que sanções são essas? Elas podem variar até de 5 milhões de reais até limite de 5% de faturamento anual de cada uma das empresas. Bom, outro grande desafio ainda de mudança de cultura e operação é a forma para fazer essa adequação, ou seja, existe matéria para isso já, né? Baseado em quê? Quando criou-se a GDPR, que é, vamos dizer assim, a mesma lei na Europa que deu origem à nossa lei aqui no Brasil,
Existem 3 cursos de formação que é o DPO, que ele faz, e um desses cursos é justamente aprender a desenvolver nas empresas o processo da adequação, que ele é feito em 5 fases, né? Hoje a gente até inclui mais uma fase emergencial, por quê? Como a lei já está em vigor, né, as empresas, quando a gente entra numa empresa para fazer o processo da adequação, a gente já sai fazendo ações rápidas para dar visibilidade e segurança para a sociedade, ou seja, é para mitigar riscos iminentes, antes até de a gente começar a fazer todo o processo de desenvolvimento. Então, esse é o modelo que está sendo utilizado hoje. É um modelo clássico baseado justamente na Autoridade Nacional do Reino Unido, que é o ICO, e que é o modelo conceitual mais bem aceito no mundo todo quando o país tem que se adequar de alguma forma a alguma lei, seja GDPR, seja LGPD ou qualquer lei semelhante a essa. O quarto grande desafio, e esse desafio talvez ele seja mais até para o pessoal de TI, de tecnologia da informação, mas não só para eles, né? É incorporar os conceitos de Privacy by Default e o Privacy by Design, ou seja, privacidade por padrão e a privacidade por desenho. A partir de agora, toda vez que eu vou criar, que eu vou desenvolver uma aplicação, um aplicativo, vou colocar alguma coisa no meu site da empresa, eu tenho que pensar em privacidade por padrão. E todo o desenvolvimento das aplicações tem que atender ao quê? Ao desenho da privacidade. Então, eu tanto tenho a privacidade por padrão, como eu vou desenhar toda a aplicação tendo esse conceito de proteção de dados e privacidade. Na prática, o que significa isso? Você vai clicar, por exemplo, lá naqueles termos de aceite, né? O termo de aceite de consentimento, quando alguém vai coletar os seus dados pessoais, por exemplo, por uma inscrição, você tem que autorizar os seus dados para que eles sejam tratados, e na declaração lá daquele que está tratando os dados, ele tem que dizer cada dado que ele está coletando, o que ele vai fazer com aquele dado e quanto tempo aquele dado vai ficar sob custódia dele. Então, todas essas informações passam a ser agora um padrão. Não dá mais para eu conceber qualquer sistema, aplicativo, site da web que não atenda os requisitos do Privacy by Default e Privacy by Design. E por último, né, e não menos importante, aliás, ainda aqui falando um pouco sobre o Privacy by Default, né, as pessoas ainda confundem um pouco segurança da informação com privacidade, né? Quando eu falo requisito de segurança, eu estou dizendo o seguinte: este dado está armazenado em local seguro? Isso é segurança da informação. Agora, a pergunta que segue aqui: posso processar e armazenar esse dado? Isso aqui é privacidade. Por isso que existe uma máxima nesse meio da segurança da informação e privacidade que diz o seguinte: é possível existir segurança sem privacidade, mas não pode existir privacidade sem segurança. Ou seja, isso aqui, a segurança nasce primeiro, depois deve nascer a privacidade. E ainda como um desafio aqui para as equipes de TI, né, lá na Europa, onde surgiu então a nossa lei, a grande maioria das empresas já tinham isso aqui, o Sistema de Gestão de Segurança da Informação, coisa que no Brasil é muito ainda ausente nas empresas, e apenas grandes companhias, principalmente as de telecom, são aquelas que desenvolveram seu sistema de gestão de segurança da informação baseado na ISO 27000. É necessário agora? Não necessariamente, mas ela ajudaria muito no processo da adequação. A política de segurança da informação, a grande maioria das empresas tem, só que ela tem aquela política interna, agora tem que ser uma política também que tem um foco externo, para que seja construído, então, o sistema de gestão de proteção de dados e privacidade, para depois ter a política de privacidade da organização. E por quinto, e não menos importante, veja, eu falei uma série de atividades, uma série de funções que estão sendo incorporadas agora dentro das organizações, e existe um acúmulo muito grande de tarefas de todos. Por quê? Porque mesmo que a empresa consiga lá contratar, né, consiga contratar um DPO, né, o encarregado de dados pessoais, cujo salário realmente, como é uma função muito específica e que precisa ser certificada, que ainda tem pouco no mercado, acaba sendo um salário muito alto, né? Então, ou a empresa pode até terceirizar, por exemplo, esse serviço com empresas que fazem a terceirização de DPO, mas ainda assim sobra uma série de atividades para o gestor de RH, para o gestor de TI, para aquele que cuida de segurança da informação, para a alta administração.
de forma geral, para todos os gestores das áreas que, de alguma forma, têm envolvimento com dados pessoais, né? Então, de fato, é um grande desafio, né? É pena ainda que poucas empresas estejam ainda se adequando, né? Vai dar colapso, igual tem dado colapso em alguns hospitais, né, quando a gente fala de pandemia, porque vai chegar em agosto e todas as empresas que não fizeram a lição de casa até agora terão que fazer essa lição de casa e vai faltar consultoria para dar apoio, porque sem consultoria dá para fazer? Até dá, mas é bem complexo e você vai gastar muito mais tempo do que se você contratar realmente uma consultoria especializada que já tem tudo pronto em termos de framework de implementação, ou seja, tem um modelo de implementação e ajuda toda a equipe na adequação, né? Fora a questão justamente do encarregado de dados pessoais, que vai ter que ser esse papel, né? Que não pode ser assim só um acúmulo de funções, porque haveria conflitos dentro da própria empresa. Bom, desculpa falar rapidamente, mas eu espero ter cumprido o tempo, Evandro, e aí eu deixo agora para vocês poderem argumentar. Isso aí, professor. Muito, muito obrigado. É um assunto complexo mesmo, não daria para ser diferente, né? Professor, eu vou aproveitar e já fazer uma pergunta direto para o senhor, já que está aí na agulha. Hoje, né, a LGPD, ela assusta, né? As pessoas olham para ela como sendo um bicho ali que veio para destruir as empresas, principalmente quem usa da ferramenta de marketing digital, que se sente ali um pouco coagido. O senhor teria a percepção que na década de 90, por exemplo, quando o direito do consumidor chegou, eu ouvia das empresas falarem a mesma coisa. O direito do consumidor vai fazer a gente perder dinheiro, vai fazer a gente vai ter que devolver produto. O pessoal morria de medo do direito do consumidor, quando na verdade é uma lei que eu acho que até ajudou as empresas idôneas, né, principalmente aquelas que trabalham com ética por obrigação, né, que realmente tem ética ali no sistema delas. Parece que favoreceu essas empresas, o Código do Consumidor, não veio contra as empresas. A LGPD vai acontecer algo semelhante ou vem para travar? Evandro, excelente pergunta, e a gente pode tomar por base, né, a Europa, que foi, como eu falei, como a GDPR já está lá há quase 4 anos, ou seja, quase 2 anos a mais que a nossa. Qual que é o reflexo que tem acontecido nas empresas? Tem prós e tem contras, né? Mas o benefício de fato é o seguinte: primeiro, do ponto de vista nosso, como pessoas físicas, é muito bom, né? Eu recebo pelo menos de 3 a 4 vezes por semana, para não dizer mais, ligações de entidades, de bancos oferecendo produtos, serviços, e que eu não autorizei absolutamente a me ligarem, me contactarem. E agora o que eu falo, né? É lógico, né? Atendo o telefone, a pessoa começa a falar, fala, posso fazer só uma pergunta? Da onde você tem meus dados pessoais? Quando é alguém que já foi bem instruído, ela desliga na hora, né? Quando alguém que não foi bem instruído não foi tão bem instruído, né? Ligou? Não foi tão bem instruído, Então, porque realmente existe todo... a gente acaba recebendo uma série de... uma avalanche, eu diria assim, de informações. Estou falando e-mail, WhatsApp, ou seja, outras mídias, sem que você tenha pedido de fato daquilo. E dentro daquilo até que o Fabiano colocou, ou seja, cada vez mais as mídias têm que ser muito bem específicas, existe ferramenta para isso. Então, para que eu vou fazer aquele spread out, ou seja, espalhar um monte de informação, se eu posso concentrar e ir direto em realmente aquele que quer? Então, primeiro, assim, para nós como pessoas físicas é muito bom, isso vai ajudar bastante e já tem dado esse efeito positivo na Europa. Para as empresas, vamos dizer o seguinte, aí eu dividiria em empresas pequenas, médias e grandes. Para as pequenas assusta, porque elas não vão ter condições de imediato de fazerem todo esse processo de adequação. É um processo complexo, custoso e que demanda muito tempo, mas, por outro lado, é bem provável que a autoridade nacional, que é a agência nossa regulatória, ela vai flexibilizar para pequenas empresas. Para as grandes corporações, elas têm um grande interesse nisso. Por quê? Porque elas começam a ter um profissionalismo ainda melhor
no cuidado com o seu cliente, ou seja, ela deixa de ser leviana no tratamento, mas ela passa a cuidar realmente com o foco do seu cliente. Ela olha para ele realmente não como um número, mas ela olha com alguém que realmente que merece atenção, e ela vai assim cuidar desse cliente para que ele não se fidelize, ou que ele pelo menos fique mais leal ao tipo de produto que ela produz. Então, quando a empresa realmente se estrutura, ela pode ter vantagens competitivas em relação às outras na medida da adequação. É totalmente diferente de outras obrigações acessórias, por exemplo, o E-Social ou o Bloco K para a indústria de manufatura, que realmente só sugam dinheiro para o governo, né? Sugam não, né? Elas levam dinheiro para o governo. Né? Entendemos. Mas agora falta falar sobre as médio porte. Essas são as empresas que realmente vão ter que se adequar. Elas têm um poder de fogo menor, mas também, se elas não se adequarem, elas vão perder muito mercado para as grandes, né? E o Brasil hoje ele é feito muito dessas pequenas e médias empresas. Então é importante, assim, as grandes todas já estão adequadas desde já de 2019, elas começaram esse trabalho lá atrás. As médias que estão realmente nesse meio termo de não sabe se fica como pequena ou se ela vai ter que se adequar como uma grande, e ela vai ter que fazer essa lição de casa, não tem como fugir. Na verdade, assim, a lei já está em vigor. Se alguém fizer uma reclamação e abrir um processo, e isso já está ocorrendo realmente, de indenização por uma perda ou por algum tipo de vazamento de dado pessoal, as empresas já estão respondendo. Já existem vários casos de empresas que estão respondendo. É lógico, não é uma sanção que vai chegar a 5% do faturamento anual de uma empresa, é bem menor. Mas uma empresa que fatura, por exemplo, R$50 mil mês, se ela tiver lá R$10 mil de uma multa para pagar no mês, é 20% do faturamento dela, ou seja, já é um prejuízo muito grande, né? E uma adequação num todo, ela sai um pouco mais do que isso. Então, é importante que todas as empresas, dentro da sua lógica, da sua capacidade, observem e não negligenciem isso, porque é uma lei que veio para ficar, porque ela protege a todos nós, né? Ela vai dar um foco diferente para toda essa parte de marketing digital. Ótimo. Muito obrigado, professor. Vou aproveitar e passar a bola aí para o Fabiano. Fabiano, você falou ali de que o pessoal tá no mercado, mas que não estava online e que agora com a pandemia essa gente migrou para online. Em algum momento ali vai saturar ou tem espaço para todo mundo? E eu quero emendar numa outra questão, que é entreter antes de vender. Será que é obrigação todo mundo, quem é sério, aquela pessoa que é mais séria, ela não vai ter espaço online, ou o conteúdo de fato, aquele conteúdo mais denso, ele também tem espaço? Como que é aí essas duas questões? Legal. Bom, primeiro, Evandro, essa questão do espaço, né? A gente sabe que saturado, de certa forma, já está, porque nós estamos todos lá. A gente tem boa parte da população mundial hoje presente na internet. E quando a gente tem todo mundo lá falando, e se tornou um espaço muito democrático, né? A gente sabe que, infelizmente, inclusive com muitos excessos, mas querendo ou não, a gente saiu daquele formato onde nós tínhamos alguns poucos veículos de massa controlando o ato de falar, para uma grande massa que só sabia ouvir. A internet, ela deu a possibilidade de todo mundo falar. Tem gente que sabe usar isso bem, tem gente que infelizmente não, mas é fato que popularizou essa possibilidade de mostrar a cara, de opinar e assim por diante. E por conta disso também ficou mais difícil de se fazer ouvir dentro desse universo. Aí a questão entra justamente na sua segunda pergunta. Quando a gente fala em entreter, a gente está falando em entregar conteúdo útil, seja para educar, seja para vender, seja para fazer qualquer não é ser um palhaço, né? Não. Na verdade, assim, o entretenimento é aquela perspectiva de chamar a atenção da pessoa para algo que lhe desperte interesse naquele momento. Pode ser um conteúdo mais sério e denso? Pode ser. Vai atender um público com esse perfil. Pode ser um conteúdo mais irreverente, mais leve e assim por diante. Pode ser também, vai conversar com aquele público. A questão é, esse conteúdo precisa ter um significado claro para quem recebe. A pessoa precisa ser despertada para a importância daquele produto e daquele serviço para a vida cotidiana dela. E não é simplesmente colocando um splash com
valor de oferta ou um quadro com um monte de especificações técnicas que eu vou conseguir chamar atenção no meio de um universo de um monte de concorrentes fazendo a mesma coisa. Aí eu volto naquela questão, eu preciso gerar empatia, e empatia muitas vezes tem a ver com o fato de se colocar no lugar do outro, ou seja, o que o meu público precisa, quais são as dores do meu público, os anseios do meu público, os sonhos do meu público, as dificuldades, as barreiras, né, os desafios diários, e aí mostrar de que forma, de uma forma muito clara, lúdica, de uma forma leve, de que forma minha marca, o meu produto se alia a esse público para ajudar a resolver esse problema. É muito mais do que simplesmente pegar e fazer um anúncio, é se colocar à disposição para ajudar a resolver um problema. E aí a gente se destaca no meio desse universo, onde muita gente está mais preocupada em simplesmente dizer, ó, eu tenho tal produto, ele custa tanto, eu posso te parcelar em tantas vezes, e aqui está a ficha técnica com as especificações técnicas dele. Uma questão muito fria, né, uma questão muito, muito pouco empática, né, quer dizer, não gera envolvimento. Se você quer, você tem o meu número aí embaixo, se você não quiser, outro vai querer e assim por diante. Então, num universo onde a grande maioria... Tem que ter um produto muito bom, né, para garantir isso. Tem que ser muito exclusivo, né? Quer dizer, ninguém mais tem o que oferecer, o meu produto é exclusivo, o meu preço é irresistível para alguém ceder, vamos dizer assim, a essa abordagem. Então, num universo onde a gente tem muita gente para falar, e a realidade da internet hoje é essa, né? Nós temos uma grande massa disposta a falar, mas cada vez menos gente disposta a ouvir. Esse é o desafio, se fazer ouvir. E eu só me faço ouvir quando eu prendo a atenção do público com algo que dá significado para a vida dele. Então, exatamente. Então, assim, essa é a coisa. Vale para a educação, simplesmente pegar e despejar conteúdo, sem mostrar o significado daquilo para a vida da pessoa também é algo que está condenado, porque não encontra mais espaço, não capta o interesse, não consegue prender a atenção e vale para a venda de qualquer produto ou serviço. Bom, por fim eu tenho mais uma questão aqui. Na internet vale a conquista pelo público, mas também vale você distanciar aquilo que você não quer atingir, ali visando concentração de gasto, de custo? Com certeza, é o que a gente chama de segmentação, né? Então, às vezes, pela falta de experiência ou pela falta de acompanhamento, falta de uma supervisão, falta de um suporte, de uma consultoria, o que a gente faz? A gente entra numa plataforma e a gente tem uma ideia muito equivocada de que o negócio, eu vou patrocinar um anúncio para que ele alcance o maior número possível de pessoas, a maior área, a maior abrangência de área possível e assim por diante. E o que acontece, não raras vezes, é que a gente gasta muito dinheiro para ter pouco resultado, porque muitas vezes o produto ou serviço da gente, ele é nichado, ele é específico para um determinado público, talvez não delimitado por uma região geográfica, mas delimitado por questões de interesse e de necessidade. Às vezes não, às vezes é um público nichado por área, por região geográfica, e eu poderia talvez investir muito menos com uma efetividade de retorno muito maior se eu me desse ao cuidado de antes estratificar o perfil do público. Outra segmentação, né? Exatamente, aquela coisa de eu vou ler o meu público, eu vou então ouvir meu público, eu vou conhecer meu público, e às vezes basta um exercício muito simples, que é consultar minha própria carteira de clientes, por trás daquele monte de ficha de papel, ou mesmo daquela planilha eletrônica, tem dados muito importantes que me dão pistas muito boas sobre questões semelhantes, né, que geram assim um perfil muito semelhante dos interessados pelo meu produto ou serviço e que poderiam me ajudar a desenvolver uma comunicação mais assertiva, né, mais específica para um público nichado e assim obter um resultado, uma conversão de vendas muito maior. Então, às vezes a gente gasta dinheiro de forma desnecessária, se frustra porque não obtém o resultado e aí culpa a internet e diz, me prometeram mundos e fundos, mas a internet não é tudo isso. O fato é, as ferramentas existem, a gente precisa usar com cuidado e com critério. E se não vende na internet, vai vender aonde, né? Hoje, mais do que nunca, difícil.
Professores, muito obrigado. Eu vou deixar um espaço aí para as considerações finais. E eu só queria dar um recadinho rápido. Esse vídeo vai ficar disponível na nossa plataforma do YouTube. Então, mais pessoas serão alcançadas, porque é um assunto de altíssima relevância e eu tenho certeza de que muita gente vai ser beneficiado. Os dois assuntos se casam. Eu não consigo mais ver a possibilidade de fazer marketing sem você considerar a privacidade dos dados e principalmente os dados sensíveis, né, que foi muito bem lembrado. Então, eu agradeço de coração essa participação, foi muito especial e eu deixo aí as considerações finais de vocês para que a gente possa finalizar essa noite, que está só começando uma semana, que eu espero que vai ser muito boa pelo que a gente viu hoje aqui. Legal. Então eu vou começar, se o professor Flávio me permitir. Está permitido. Obrigado, professor Flávio. Mas a única coisa que eu quero deixar para você aqui, que nos assiste, que vai talvez assistir esse conteúdo depois, é lembrar que por trás da internet o que existe é gente, né, de carne e osso. Então, a internet, exatamente, a internet, ela é realmente uma plataforma que permite conexões que não eram possíveis antes desse fenômeno, mas nas duas pontas existem seres humanos como você e eu. E o que move qualquer relacionamento, mesmo mediado por tecnologia, é empatia, é se colocar no lugar do outro, é tentar compreender e, na medida do possível, atender às demandas, os anseios do outro. Então, se existe um segredo no universo do marketing digital, do e-commerce, né, do mobile marketing, é esse. Antes de tudo, antes de se preocupar tanto com a tecnologia empregada, com as plataformas empregadas, preocupe-se em conhecer o público com o qual você vai conversar. Esse é o ponto de partida crucial para o sucesso de qualquer campanha no online ou no offline. E também nem tudo se resolve no digital. Então o digital ele cresce, ele se expande, ele realmente está aí alcançando quase que todo mundo, mas às vezes algumas soluções no mundo offline ainda são muito efetivas dependendo do perfil do seu público-alvo. Por isso, mais uma vez, conheça seu público, como ele se comporta, como ele consome conteúdo e informação antes de investir, tá certo? E obrigado pela oportunidade. Lembre-se sempre, estudar sempre, capacitar-se sempre, porque esse mundo, esse universo é extremamente dinâmico e se a gente não se atualizar, a gente inevitavelmente fica para trás. Obrigado, Evandro, professor Flávio, obrigado, FUMEP, pelo convite. A gente que agradece. Bom, emendando então com aquilo que você colocou, Fabiana, que eu achei assim, sensacional. Obrigado pela aula que você deu para a gente nessa parte de marketing digital. Eu gosto muito dessa área, mas como apreciador realmente dessa área. E tem muito a ver com aquilo que justamente estava falando sobre a LGPD. Quer dizer, seja para uma empresa que ela é B2C, né, que é o grande foco hoje das empresas comerciais, daquilo que você está tratando, que seja ir direto com foco nos clientes, ou mesmo para as empresas que têm o foco só em outras empresas, né, o chamado B2B, mas a questão realmente da lei, ela veio para ficar, quer dizer, não tem saída. As empresas de fato estão ainda muito negligentes em relação à adequação. Dá até para entender, muitas delas não conseguiram colocar no seu orçamento anual realmente um valor expressivo para o processo de adequação. Isso ocorreu de fato e vem ocorrendo assim, mas é algo que as empresas, se elas não cuidarem, elas poderão colocar o seu negócio de forma a comprometer todo um trabalho de anos de comércio ou de indústria. Então é importante que as empresas realmente tenham atenção e para nós, né, como titulares dos dados pessoais, seja aqueles que usam as empresas, né, que a gente também saiba utilizar desses direitos, não de forma abusiva, obviamente, que a gente sabe que tem muita gente que vai utilizar isso, né, de forma abusiva para querer extorquir dinheiro das empresas, não é esse o objetivo, mas pura e simplesmente assim, realmente criar um mercado de comércio ou de relações entre pessoas físicas e pessoas jurídicas mais coerente, né, que não seja abusivo e que a gente tenha nossos dados sempre protegidos. Então é isso. Obrigado, Fabiana, pela aula. Obrigado, Evandro, pelo convite, a EP pelo convite na participação da semana. Foi excelente, muito bom participar com vocês. Ótimo. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, foi muito bom, gostei demais. Então, esse vídeo vai ficar disponível aí e nós estamos com as matrículas abertas aqui para nossas
para nossa pós. E esses dois aí dão aulas aqui. Então, você já sabe a qualidade que são os nossos professores, o nível que a gente vai tratar aqui os assuntos. Então, fica com a gente, conheça o nosso site pos.fumep.edu.br. Professores, eu vou me despedir aqui, mas a vontade é imensa de continuar porque o assunto rende. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Objetivos profissionais quanto seus objetivos pessoais. Até mais. Ter participado do curso de pós-graduação em Gestão na Construção Civil da FUMEP foi uma experiência muito positiva. O curso é bastante completo e agrega muito conhecimento aos alunos. E tudo isso aliado aos ótimos professores que estão sempre antenados ao mercado, contribui para o dia a dia do profissional. Além disso, essa pós-graduação possibilitou que eu alcançasse um cargo maior e aumentou o meu network. Com certeza, recomendo bastante o curso. Eu sou gerente de pessoa física em uma instituição financeira. Eu conto hoje para vocês sobre um curso que eu fiz de gestão de pessoas. Esse curso contribuiu muito no meu crescimento profissional e pessoal. Eu tive excelentes oportunidades na minha carreira a partir desse curso. É um curso que é fácil de entender, os professores são excelentes. Eu recomendo, façam um curso de gestão de pessoas na faculdade FUMEP. Olá, meu nome é Genilson e venho falar sobre o curso de pós-graduação em Gestão Estratégica de Projetos oferecido pela FUMEP. Para o profissional que busca desenvolvimento na carreira, a pós-graduação é uma excelente opção. E a FUMEP oferece cursos em diversas áreas do mercado. Eu estou concluindo o curso de Gestão Estratégica de Projetos e posso falar com propriedade que a opção para o desenvolvimento na FUMEP foi muito assertiva. A instituição conta com professores dedicados e atualizados. O ambiente é agradável e adequado para o aprendizado. Eu estou muito satisfeito e indico a FUMEP para o seu desenvolvimento. Venha você também fazer parte da FUMEP, venha fazer parte dessa história. Muito obrigado e fique com Deus. Eu sou aluno de pós-graduação em Finanças e Controladoria da EEP FUMEP. Nós estamos vivenciando uma experiência fantástica, onde estamos tendo as nossas aulas online, através da plataforma Teams. O curso está excelente, a coordenadora é fantástica e os professores são altamente graduados. Nós temos uma interação excelente com os mesmos e é um curso que eu recomendo a todos.